Esse menino usava Nike, ele usava calça jeans, ele jogava PlayStation, ele fazia tudo que a gente gostava de fazer e ele virou santo. E nesse vídeo a gente vai descobrir a história dele. Ela é uma história que nos mostra que eu e tu podemos ser santo. E ser santo é ser amigo de Deus. E a gente pode ser santo fazendo coisas que a gente gosta, como vestir Nike, jogar PlayStation, comer bolacha recheada, mas não tanto, senão tu vai engordar. Antes da gente começar, vamos fazer nossa oração chamando São Miguel Arcanjo, nosso anjo fiel protetor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel, rogai por nós. E mais uma oração, nossa oração a São Bento, bem curtinha, vamos fazer com todo o nosso coração para expulsar o mal. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. São Bento, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Carlo Acutis nasceu em 3 de maio de 1991. Ele é meu cupincha, porque eu nasci no dia 17, ó, quase lá. Meus pais, tinham que ter adiantado um pouco, que aí eu ia nascer no dia 3 de maio. E olha só como ele era cuti-cuti. Aqui ele tá com uma cara de que vai aprontar uma, sabe? Aquela cara que tu faz antes de quebrar o vidro da escola. E aqui foi quando descobriram ele depois de quebrar o vidro da escola. Mentira, ele não quebrou o vidro da escola. Carlo Acutis nasceu em Londres, porque os pais dele estavam fazendo uma viagem, mas ele foi criado em Milão. Os pais dele são da Itália. Os pais dele não tinham uma vida com prática católica. A mãe do Carlo Acutis fala que ela tinha ido na igreja 3 vezes. Quando ela fez a primeira comunhão, quando ela fez o crisma e no dia do casamento dela. E não tinha ido mais. O pai dele, André Acutis, a família dele tinha um pouco mais de prática católica, mas não era tanto. Eles não eram tão assíduos, eles não frequentavam tanto. Aí tu me pergunta, mas como que ele aprendeu sobre Deus? Como que ele começou essa jornada a se tornar um santo? Seus pais dele não tinham uma vivência católica? Pois bem, por causa da babá. Ele tinha uma babá, o nome dela era Beata, e ela o ensinou as coisas de Deus. Ela falava sobre Deus pra ele. Olha só que bonitinho que ele era. Ele era loirinho quando criança. Ele começou a fazer perguntas pra mãe dele, começou a perguntar sobre as coisas de Deus, começou a fazer perguntas muito difíceis e ela não sabia como responder essas perguntas. E ela foi procurar um padre. Ela foi lá pra igreja, essa aqui é a mãe do Carlo, ela foi lá pra igreja, ela entrou dentro da igreja, ela chegou lá até o padre, que o padre tava lá perto do sacrário. E ela perguntou pro padre, como eu respondo o meu guri? Ela usou essas palavras. Aí o padre, com toda a calma, toda a tranquilidade, ele respondeu, vai estudar. E apesar dessas montagens que eu fiz serem um pouco satíricas, é isso que aconteceu. Ela pediu auxílio pro padre e o padre falou com que ela estudasse sobre a igreja, estudasse o catecismo, para que ela pudesse responder o Carlo. E foi isso que ela fez. Ela começou a estudar. E ela mesma disse que o Carlo foi como se fosse um salvador, porque trouxe ela de volta à igreja. Trouxe ela de volta ao contato com os estudos. E os estudos também são um jeito da gente chegar a Deus. São Tomás de Aquino, foi através disso, Santo Agostinho também se aproximaram de Deus através do estudo. Por quê? Porque Deus é a verdade. Se a gente busca a verdade, a gente vai chegar até Deus uma hora ou outra. Então a mãe dele começou a estudar e instruir o Carlo. Tem um episódio muito legal que aconteceu com o Carlo quando ele tinha 4 anos. Tipo essa fotinha aqui. E ele tava no carrinho e a mãe dele tinha levado ele no mercado. E tinha uma menininha lá que começou a cutucar ele, começou a encher o saco, coisinha de criança, sabe? Implicância de criança. Ela tinha um balão, que ela dava o balão e tirava. E o Carlo ficava sorrindo pra ela. E ela começou a ficar brava, começou a aumentar o nível de implicância. E o Carlo continuou sorrindo. A guria começou a chorar e saiu. E a babá, a Beata, ela falou pra mãe, o Carlo ele tem que aprender a se defender, ele não pode deixar essas coisas acontecerem. O Carlo calmamente virou pra ela e disse, Jesus não ficaria contente me vendo reagir com violência. Com 4 anos ele respondeu isso. E aqui já a gente vê sinais de uma alma e da devoção que o Carlo tinha a Deus, desde tenra idade, de responder com amor, de dar a outra face. E o Carlo ele tinha 2 pilares muito bonitos na espiritualidade dele, na vida dele, que era a Santa Eucaristia e Nossa Senhora. Olha que linda que ela tá aqui, mimosinha. Carlo, ele tinha um amor muito grande pela Eucaristia, que é a presença real de Deus. Tá vendo esse pãozinho aqui? Esse pão é um pão, mas ele não é apenas um pão. Ele é o corpo de Cristo. Ele é o corpo de Cristo que se derrama por nós, que se derrama por ti. Porque por amor a ti. Cristo nos fala, eu sou o pão da vida descido do céu. Meu corpo é verdadeiramente uma comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come do meu corpo terá a vida eterna. E o Carlo, desde sua pequenez, e pequenez aqui no sentido de criança, de ser pequeno, ele via a grandeza disso, ele via a verdade disso, ele via Cristo na Eucaristia. E em Nossa Senhora, ele via o amor de Maria. O Carlo Acutis, ele amava tanto a Eucaristia que ele pede para fazer a comunhão
com 7 anos. A comunhão, se eu não me engano, a criança pode fazer a partir dos 9, mas o Carlos ficou enchendo o saco do pai e da mãe, porque ele queria tanto comungar, ele tinha um amor tão grande pela Eucaristia, e ele ficou incessantemente pedindo para que os pais liberassem. Aí os pais foram falar com o bispo local, ao entrevistar o Carlo Acutis e ver que ele realmente queria comungar, porque ele tinha uma fé muito grande na Eucaristia, ele liberou, contanto que fosse feito num lugar um pouco mais afastado. Então os pais dele levam ele para fazer a primeira comunhão no mosteiro, e lá ele comunga com apenas 7 anos, e olha que bonitinho que ele tá com essa roupinha aqui, o terço que ele sempre carregava enrolado no pulso. E ele tinha verdadeiros passos de gigante, porque desde tenra idade, com 7 anos, depois que ele fez a primeira comunhão, ele tinha muita fé na realidade da Eucaristia. Ele insistia em ir à Santa Missa todos os dias, diariamente, e insistia em fazer a comunhão diária, ou seja, todos os dias ele ia na missa e comungava o corpo de Cristo. Ele fazia uma adoração antes da missa e ação de graças depois, ou seja, ele ficava ali adorando o Senhor escondido no sacrário, o Senhor escondido naquele pão. Nosso Deus é tão grande, tão infinito, e se faz presente num pão, num pequeno pão. Por amor por ti, porque Deus te ama infinitamente. A história do Carlo Acutis é um reflexo disso. E o Carlo tirava esse momento para adorar o Senhor antes da comunhão, antes da missa, e após a missa, no momento de ação de graças dele. E aqui a gente já vai ver o primeiro milagre de São Carlo Acutis, que foi o que? A conversão do motorista dele. O Carlo Acutis, ele vinha de uma família muito rica, e esse cara aqui era o motorista dele. Ele era indiano, a religião dele era a religião hinduísta, e a religião hinduísta, ela tem várias castas, né, que são divisões. E o motorista do Carlo, ele era de uma casta bem superior, ele era de um nível lá sacerdotal, ele tinha uma alta posição, e o Carlo vivia falando da Eucaristia, inclusive por um motorista dele que morava na casa dos Acutis. E o Carlo insistia para ir na missa todo dia, às vezes os pais dele não podiam levar ele, e aí, quando os pais não podiam levar, o motorista levava o Carlo Acutis. E o Carlo ficou falando tanto da Eucaristia, tanto da presença real de Deus ali, tanto desse Deus amoroso que te ama tanto, porque Deus te ama tanto e se faz pão só pra te tocar, só pra te abraçar. Por quê? Porque quem ama quer estar perto. E o Carlo falava disso tanto pro motorista dele, que um dia ele resolveu que ele queria se batizar. Ele queria tomar posse da filiação divina, porque o batismo é isso. O batismo é como quando teu pai e a tua mãe te registram no cartório. Tu já é filho deles, mas naquele momento que eles te registram, eles dizem pra todo mundo que tu é filho deles. E o batismo é isso, tu tá falando pra todo mundo tu é filho de Deus, tu tá tomando posse disso. O motorista do Carlo, ele não só se batizou, como fez a primeira comunhão. E esse já é o primeiro milagre. Por quê? Porque ele mostrou Deus para o motorista. E o motorista dele virou para Deus, virou para a verdade. A verdade é aquilo que é. E Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E isso é maravilhoso. O Carlo, uma criança, tinha tanta fé naquilo que ele falava, porque ele professava a verdade e tocou o coração do motorista dele, que se converteu. O Carlo falava de Jesus na Eucaristia o tempo todo. O quanto que a gente fala de Deus, o quanto que a gente fala de Jesus presente na Eucaristia. Às vezes as nossas palavras podem mudar a vida de uma pessoa, como mudou a vida do motorista do Carlo Acutis. O quanto que tu tem falado da Eucaristia. E o Carlo lhe dizia que a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. A Eucaristia é o caminho que me leva para o céu. E aqui eu quero trazer um trecho da Bíblia de João 6, versículo 52. Quando Jesus estava falando para uma multidão, e ele estava falando justamente isso, que o corpo dele era uma comida, que o sangue dele era uma bebida e que ele era o pão descido do céu. E quando ele fala isso, as pessoas se escandalizam. Muitos judeus que estavam ali começam a dizer: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhes respondeu. E Jesus está respondendo para ti nesse momento: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Se a gente não come a carne de Jesus e não bebe o seu sangue, a gente não vai ter vida na gente mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Entenda aqui que Jesus não está dizendo que minha carne é como se fosse uma comida, meu sangue é como se fosse uma bebida. Ele não está usando metáfora nem analogia. Cristo está dizendo que a carne dele é verdadeiramente uma comida e que o sangue dele é verdadeiramente uma bebida. E é essa fé e essa verdade que Carlo Acutis, em tenra idade, se deu conta e professava isso para as pessoas. Isso era tão forte que convertia e mudava a vida das pessoas. Porque se não fosse verdade, se fosse apenas uma mentira inventada por uma criança ou por alguma outra pessoa, não mudaria a vida. As pessoas não se convenceriam disso, porque ninguém se convence verdadeiramente de uma mentira.
o que muda a vida, as pessoas podem ser enganadas por uma mentira, mas o que muda a vida das pessoas e faz, como no caso do motorista do carro, mudar de religião, é a verdade. E a verdade é como aquele dardo inflamado, aquela flecha que entra, que é o Espírito Santo entrando no coração. E Jesus Cristo aqui vai além e continua dizendo que aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Quem come este pão viverá eternamente. E depois que Cristo fala isso, uma galera que estava ali sai e se escandaliza. E aí Jesus vira para os discípulos e pergunta se eles também se escandalizam. Então é quando Pedro fala que: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. E essa fé que Carlo Acutis professava. E Carlo Acutis dizia que se as pessoas soubessem o que é a Eucaristia, que é a presença real de Cristo, elas fariam filas nas igrejas. Qual é o artista que tu gosta, assim, de música? Justin Bieber, Ed Sheeran, de repente um youtuber que tu gosta muito e vai fazer show na tua cidade. Quem é que tu faria uma fila para assistir? Com certeza tem algum artista. Pode ser o Gustavo Lima. Gustavo Lima é bom, ele é top. Deus está vivo na Eucaristia, dentro do sacrário, na Igreja Católica, que é aquela caixinha dourada que fica em todas as igrejas católicas. Cristo está vivo lá. Por que tu não faz fila para ver Cristo? E quantas vezes a gente ignora Cristo na Eucaristia? Quantas vezes a gente está nem aí? A gente prefere fazer fila para ver uma pessoa normal como nós e não fazemos fila para ver o nosso Deus vivo, que se nós comermos da carne dele, teremos vida eterna. E o Carlo acreditava tanto nisso, tanto na verdade da Eucaristia, que teve uma vez que o pai dele chegou e ofereceu uma viagem à Terra Santa. E o que tu acha que Carlo disse? O Carlo respondeu: prefiro ficar aqui, onde há tantos sacrários. Quero estar onde Jesus está, não onde esteve. Carlo queria estar onde Jesus está, no sacrário, na Eucaristia, no pão da vida eterna. E aí Carlo nega a viagem e fica em Milão, passa o verão em Milão. Ele queria estar onde Jesus está. Onde tu estás ficando? Tu está onde Jesus está? Ou tu está onde teus colegas estão? Onde o prazer momentâneo e passageiro está? Onde tu está passando o teu tempo? Siga o exemplo de Carlo e fique onde Deus está, porque esse é o único lugar que importa ficar. Carlo Acutis, antes de morrer, ele fala que Nossa Senhora foi a única mulher na minha vida. Ele era um jovem, um adolescente de 1,83 m de altura, bonito, e ele não namorou ninguém. Ele não tinha olhos para outra mulher senão para Nossa Senhora. O Carlo, ele rezava o rosário diário. O rosário são 200 Ave Marias. Enquanto nós rezamos as Ave Marias, nós meditamos a vida de Cristo, o seu nascimento, os seus milagres, a sua paixão na cruz e a sua ressurreição. E embalado pela música das Ave Marias, a gente conduz a meditar a vida de Cristo. E o centro da recitação do rosário é Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. E depois nós pedimos que Maria interceda por nós, assim como ela intercedeu nas bodas de Caná, e o milagre aconteceu. E o Carlo Acutis tinha essa noção tão grande que ele tinha um profundo amor por Maria. Ele meditava os santos mistérios com um profundo amor e todos os dias rezava o rosário. Todos os dias ele convidava os seus colegas a rezarem o terço. O terço é uma parte do rosário, são apenas 50 Ave Marias. Inclusive o Carlo Acutis, ele foi catequista, ele fazia a gurizada rezar o rosário com ele. Tamanho era o amor que ele tinha por Nossa Senhora. E por que a gente ama Maria? Por que nós, católicos, amamos Maria? E por que nós devemos amar Maria? Por um simples fato, porque Jesus a amou primeiro. Jesus, em sua infinita divindade, em seu infinito poder, poderia ter vindo a esse mundo assim, num estralar de dedo. Ele poderia ter aparecido aqui, mas ele escolheu vir por Nossa Senhora. Jesus quis nascer através de Nossa Senhora. Se Jesus quis amar Nossa Senhora e quis precisar dela para vir a este mundo, e mandou o santo anjo Gabriel perguntar se Nossa Senhora aceitaria isso, se Jesus escolhe amar Nossa Senhora, por que eu e tu não devemos escolher amá-la também? Só pensar no seguinte: se eu chegasse para ti e começasse a falar mal da tua mãe, dizer que ela é chata, que ela é uma pessoa insuportável, que não dá pra ver com ela, que eu não gosto nem um pouco dela, como é que tu se sentiria? Eu aposto que tu ficaria triste, no mínimo, que tu ia querer me mandar longe. Imagina então se a gente fala mal da mãe de Jesus, como Jesus não se sente. Nós amamos Nossa Senhora, porque Jesus amou primeiro. O Carlo dedicou 4 anos da vida dele a fazer um site dos milagres eucarísticos que aconteceram ao redor do mundo. O que são milagres eucarísticos? Eu vou contar o que são milagres eucarísticos e eu vou contar falando de um que aconteceu na Itália, em Lanciano, no ano de 700, que é o mais famoso deles, que é o milagre eucarístico de Lanciano. Tinha um padre e ele estava naquele momento levantando a Eucaristia, que é quando o padre consagra a Eucaristia, quando a hóstia deixa de ser pão e se transforma no corpo de Cristo. Por quê? Porque Cristo dá esse poder aos padres na Santa Ceia, quando ele fala: fazer isso em
memória de mim. Ele está falando isso para os apóstolos que se tornam os primeiros padres. Naquele momento que aquele padre, Lanciano, estava levantando a Eucaristia, ele tinha muitas dúvidas. Ele não acreditava que Jesus estava realmente presente ali. E quando ele levanta e profere as palavras: isto é o meu corpo, tomai e comei, isto é o meu sangue, tomai e bebei, aquele pão se transforma em carne viva e o vinho se transforma em sangue. E eles estão até hoje expostos lá. O sangue coagulado, ele se coagulou em borlotas, o corpo de Cristo feito carne. Isso aconteceu no ano de 700. Durante 1300 anos, ficou lá em Lanciano, exposto no altar. Até hoje está lá. E foi se retirado pedacinhos dele para ser levado à amostra, para ser levado para o laboratório, para ter uma análise científica. Isso mais recentemente. Comprovaram 4 coisas desta carne e deste sangue que lá estavam. Primeiro, que eram de fato sangue e carne, tanto o que estava na hóstia como o que estava no cálice. Segundo, que eram de espécie humana, que eram sangue e carne e pertenciam a homem. Terceiro, os dois pertenciam ao sangue AB, eles pertenciam à mesma pessoa. O pedaço de carne que estava ali guardado no ostensório e o sangue coagulado no cálice pertenciam à mesma pessoa e não tinham se tocado. E quarto, pertenciam ao miocárdio. Miocárdio é o tecido do coração. Isso aqui, gente, é Deus fazendo assim, é Deus tocando a nossa realidade. É Deus em seu infinito amor tocando e nos dizendo: olha pra mim, eu estou aqui. E assim como este milagre de Lanciano, existem muitos outros milagres que aconteceram. E todos eles possuem essas mesmas características. Todos eles foram seriamente analisados, levados ao laboratório e pertenciam a um homem, pertenciam ao tecido do coração, pertenciam a um homem que morreu em grande sofrimento. Por quê? Porque é o sangue de Cristo. É o corpo de Cristo. E aqui ainda sobre o milagre de Lanciano tem algumas coisas muito interessantes, que é o quê? O sangue foi coagulado em 5 partes. E as 5 partes pesavam uma determinada gramagem, e quando tu deixava só uma, ela tinha o mesmo peso das outras 5 juntas. E isso com todos os outros pedaços. E apesar da carne e do sangue terem coagulado e terem ficado assim muito duros devido ao tempo que eles ficaram lá, quando eles foram extraídos, e foi de muito difícil extração para eles estarem muito duros pela ação do tempo, quando eles foram extraídos e analisados em laboratório, eles tinham o mesmo comportamento de sangue fresco, apesar de fisicamente estarem coagulados e duros. Isso é mais um tempero neste milagre eucarístico maravilhoso, que é o milagre eucarístico de Lanciano. Pesquisem mais sobre isso, é incrível. O Carlo, ele falava que se Deus se deu o trabalho de vir do céu para fazer esses milagres, eles precisam ser conhecidos. E por isso que ele devotou a vida dele, ele ficou durante 4 anos catalogando esses milagres eucarísticos, indo até os lugares onde tinha acontecido, fazendo filmagens, tirando fotos, estudando sobre eles, e ele colocou tudo nesse site aqui, que foi todo feito por ele. Isso antes de 2006, gente. Ele morre em 2006, os últimos 4 anos da vida dele, ele fica só fazendo isso. Hoje ainda é difícil fazer site. Imagina o cara fazer site naquela época. Aqui, Miraculi Eucharistici. E, gente, aqui tem toda a lista dos milagres. Na Argentina, na Áustria, na Bélgica, milagres de 1405, de 1412, milagres atuais de 1906, milagres aqui de 2001, de todas as épocas, de todos os lugares, todos catalogados com muito carinho, com muita dedicação pro Carlo Acutis. Aqui eu tô clicando, por exemplo, esse do México, e aqui conta a história do milagre, a foto do milagre eucarístico, a hóstia que sangrou, contado direitinho, nos mínimos detalhes. Dá pra tu fazer o download em PDF. E isso aqui de todos os milagres. Ainda tem mensagens de Nossa Senhora sobre a Eucaristia, tem mensagens de santos sobre a Eucaristia e comunhões prodigiosas, comunhões que foram envoltas em um milagre, em algo que foi tocado por Deus, um milagre, a realização do impossível. E tá tudo aqui neste site, eu vou deixar o link dele na descrição. Entre nesse site, vasculhe esse site, conheça os milagres eucarísticos, valorize o trabalho do Carlo, que ficou 4 anos da vida dele fazendo isso, porque se Deus se deu o trabalho de vir do céu para fazer esses milagres, eles precisam ser conhecidos. Passe um tempo nesse site, deixa de ficar jogando Roblox e olhando TikTok, fica vendo nesse site. E, gente, uma coisa muito impressionante, que antes do Carlo Acutis morrer, 2 meses antes do Carlo Acutis morrer, ele gravou um vídeo onde ele fala: estou destinado a morrer. E como que se deu isso? Eles acharam que era uma gripe, depois foi levar ao médico, suspeitaram de cachumba, mas descobriram, veio o diagnóstico certo, que o Carlo estava com leucemia, e leucemia do pior tipo, causava muitas dores e dores imensas a seu corpo. Quando ele entra no hospital com a mãe dele, ele fala pra mãe dele: daqui eu não sairei. E de fato ele não sai de lá. Carlo falece no hospital. E antes dele falecer, quando as enfermeiras entravam no quarto dele e perguntavam como ele estava, ele dizia que ele estava bem. O tipo de leucemia que ele tinha era dores
muito fortes, muito profundas. E ele respondia que ele estava bem. A mãe dele muitas vezes passava a noite ao lado dele, dormia ao lado dele. E quando as enfermeiras entravam, ele pedia para elas fazerem silêncio, porque a mãe dele estava dormindo. O Carlo, no auge da dor, no auge do sofrimento, se preocupava com o sono da mãe. Quando as enfermeiras questionavam ele, mas como é que tu diz que tu tá bem? Ele dizia, tem gente que está muito pior. O Carlo não se culpava e nem se vitimizava pelo seu sofrimento, mas via nisso uma chance de oferecer o sofrimento a Cristo. Por quê? Porque toda vez que nós passamos por um sofrimento é uma chance de nós ficarmos parecido com Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que tanto sofreu na cruz por nós. Santa Teresinha, ela vai falar justamente disso, que cada sofrimento é uma chance da gente se parecer com Cristo. E Carlo Acutis usou o sofrimento dele no leito do hospital para se assemelhar a Cristo. Ele ofereceu seus sofrimentos a Deus. Ele ofereceu seus sofrimentos pelo Papa, que na época era o Bento XVI, grande Bento XVI. Ele ofereceu pela igreja, pela conversão dos pecadores e para que ele fosse direto para o céu, para que ele não passasse pelo purgatório. Quando nós morremos, a gente tem o nosso juízo final, nosso julgamento. Então, diante disso, a gente tem 3 destinos. Vai para o céu, aquele que quer muito estar com Deus e morreu em total amizade com Deus. Vai para o purgatório, aquele que quer estar com Deus, mas ainda tem imperfeições, ainda carrega pecados que não foram devidamente expiados aqui na terra, então passa por este momento no purgatório e depois vai para o paraíso. Então o purgatório é tipo como um banho que purifica a alma dessas imperfeições que não foram trabalhadas do devido modo aqui na terra, e vai para o inferno aquele que não quer estar com Deus. Entenda, Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa escolhe o inferno porque não quer estar com Deus e Deus não está no inferno. São esses 3 destinos que a alma tem. E Carlo ofereceu seus sofrimentos para que ele não passasse pelo purgatório. Oferecer os sofrimentos aqui na Terra é um jeito de nós evitarmos o purgatório. Quando Carlo morre, o funeral dele estava cheio. Tipo, a igreja estava cheia e tinha gente do lado de fora. E a mãe dele ficou questionando de onde que vinha tanta gente e o que acontecia. Quando o Carlo saía andando de bicicleta com o terço amarrado no pulso, passava pelos prédios e conversava com os porteiros dos prédios. Ele passava e via moradores de rua e falava com os moradores de rua. Ele dava o lanche dele para os moradores de rua. Ele dava terços para os moradores de rua, para os porteiros. Eles eram de outras religiões e ele conversava com eles. E falava do quê? Falava de Cristo e dava amor, fazia caridade. A caridade é a expressão do perfeito amor. E teve uma vez que o Carlo passou por um morador de rua, ele estava descalço. O Carlo tira os tênis dele e dá para o morador de rua e chega em casa descalço. E o que é isso? Isso é o perfeito amor que Cristo nos fala, né? Cristo nos fala no Evangelho de Mateus que toda vez que a gente deu de beber para alguém que estava com sede, toda vez que a gente alimentou alguém que estava com fome, toda vez que a gente vestiu alguém que estava nu, que a gente visitou alguém que estava doente, é Cristo que nós estamos visitando, é Cristo que nós estamos alimentando, é Cristo que nós estamos vestindo. Naquele momento que o Carlo deu o tênis dele e calçou um morador de rua que estava sem, ele estava calçando o próprio Cristo. Ele estava dando Nike dele para Jesus Cristo. E a mãe dele queria comprar mais tênis para ele e ele falava que ele não queria. Veja, a família dele era rica e ele não queria ter um segundo par de tênis porque ele dizia que tem gente que não tem nada. E esse único par de tênis que ele tinha, ele deu para quem não tinha nada, para quem precisava. E essas pessoas que ele ajudou, esses porteiros que ele conversou, que ele falava de Deus, todos eles estavam presentes no funeral dele. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. E após a morte do Carlo, vasculharam o notebook dele, o computador dele, e não foi encontrado nenhum resquício de acesso a nenhum site impuro. Veja bem, não estou falando só de sites que tem aqueles vídeos que viciam as pessoas e destroem casamentos e relações amorosas. Estou falando de minimamente qualquer site que tenha qualquer conteúdo impuro. Não havia nada. O Carlo vivia uma pureza tão grande. E isso é expresso naquela frase que ele disse que Nossa Senhora foi a única mulher na vida dele. Veja quanta força, quanta coragem, quanta pureza há nessa frase. Carlo não olhou para nenhuma mulher além de Nossa Senhora. E não havia nada no computador dele. Nenhum acesso a esse tipo de conteúdo que tanto entristece a Deus e entristece a nossa alma. E destrói relacionamentos, destrói casamentos e destrói o próprio amor. E, gente, a coisa mais incrível do Carlo, eu não sei se é a coisa mais incrível, mas assim, é a cereja no bolo que confirma essa santidade maravilhosa, que nos mostra que Carlo Acutis viveu uma vida inteira devotada a Cristo. E ele fala, antes de morrer, ele diz que ele ficou feliz porque nenhum segundo foi desperdiçado da vida dele, que ele deu a vida totalmente a Cristo. Quando o Carlo teve a exumação do corpo, que é quando eles abrem o caixão, o corpo dele estava desse jeito aqui, intacto. Carlo Acutis morreu em 2006 e até hoje o corpo dele está exposto na cidade de Assis e ele está intacto. Um corpo leva 3, 4 anos para se decompor. Os bichos começam a comer, começa a entrar no processo de decomposição. O corpo de Carlo Acutis está intacto até hoje. 19
anos depois da sua morte. Carlo Acutis foi enterrado como qualquer pessoa normal e o corpo dele está incorrupto até hoje. O Carlo Acutis, ele tá de Nike aqui. Ele foi enterrado calçando um Nike. Carlo Acutis era um santo que usava Nike. Pode olhar isso aqui e pensar, nossa, que milagre incrível. Carlo Acutis devotou a vida dele a todo tempo a Deus, que Deus tocou e quis dar esse milagre final de tornar o seu corpo incorrupto. E assim como Carlos, a gente tem vários santos na Igreja Católica que têm seus corpos incorruptos. Padre Pio, Teresa d'Ávila, Santa Bernadette, via Nossa Senhora na Gruta de Lourdes. A língua de Santo Antônio está incorrupta até hoje. Vários santos possuem seus corpos incorruptos. Mas maior do que o corpo incorrupto de Carlo Acutis é a conversão das pessoas. De tantas pessoas que ao saber da história dele se voltam para Cristo. De tantas pessoas que, assim como o motorista dele, que quando ouviam ele falar de Cristo, se voltavam para Cristo por quê? Porque essa é a conversão que muda vidas, que muda almas e que salva almas, que impede uma alma de ir para o inferno e a leva para o céu. O que é ser santo? Ser santo é ser amigo de Deus. Ser santo é ser amigo de Deus aqui e é ser tão amigo de Deus que chega ao ponto que Deus é através de ti. Só Deus é santo. Mas quando a gente se torna amigo de Deus, a gente fica tão íntimo dele que Cristo, em sua infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, permite que uma centelha de sua santidade brilhe através de nós. Então não é a pessoa que é santa por méritos próprios, mas é o Cristo que através daquela pessoa, através da abertura de coração e docilidade dela, ele exerce a sua santidade através daquela pessoa e aquela pessoa se torna Jesus para o próximo, vivendo aquele mandamento que Cristo nos pede, sede santos e perfeitos como o vosso Pai é. Tanto Cristo fala isso no Novo Testamento, como no Antigo Testamento, em Deuteronômio, Levítico, Deus vai falar ao povo, sede santos. A santidade é o chamado universal, é o teu chamado, é o chamado de todas as pessoas. Atenda esse chamado. E para a pessoa ser declarada oficialmente santo, a Igreja Católica segue um processo muito rígido. Primeiro ela é declarada venerável, que é uma pessoa que é um exemplo. Depois ela é declarada beata. Então é preciso haver 2 milagres comprovados. O que são milagres é a manifestação do impossível, uma reversão de um quadro cientificamente impossível. E os milagres de Carlo Acutis teve 2. Um deles aconteceu aqui no Brasil, isso é maravilhoso, que foi a cura milagrosa de Matheus Viana. Matheus Viana, ele tinha uma doença rara no pâncreas. O que ele comia, ele vomitava. Ele não conseguia se alimentar direito. Muitas restrições alimentares. Era uma criança. E tinha uma relíquia do Carlo. Relíquia, por exemplo, um pedaço de roupa, as pétalas do funeral de Carlo, que até hoje não murcharam. O funeral de Carlo aconteceu em 2006 e as pétalas do funeral até hoje não murcharam. Havia uma relíquia do Carlo que estava em peregrinação ali na paróquia de onde o Matheus estava, Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. E quando ele tocou na relíquia de Carlo, depois que ele tocou, ele disse que estava com fome para a mãe, ele quis comer um pouco de feijão e ele não vomitou o feijão. A mãe levou ele pro médico e ele foi milagrosamente curado. Não havia mais nada no pâncreas dele. Assim como na Bíblia está escrito que a sombra de Pedro curava, que as pessoas ao tocarem no manto de Pedro elas eram curadas, ao tocar no manto de Cristo elas eram curadas. O mesmo acontece quando Deus permite com os santos. E o segundo milagre foi a cura milagrosa de Valéria Valverde. Ela era uma menina, ela estava andando de bike, após sofrer um grande traumatismo, ela entrou em coma e a família dela se pôs a rezar, pediu a intercessão de Carlo Acutis e milagrosamente a Valéria se recuperou. Não havia chances dela voltar, os médicos diziam que já era, que tinha sido um traumatismo muito sério, que ela não sairia do coma, e após pedir a intercessão de Carlo Acutis, ela é curada, recuperada totalmente, sem nenhuma sequela. Isso são só 2 milagres. São os 2 milagres que foram usados na causa de canonização, que é esse reconhecimento de ser santo oficialmente, que aconteceu agora no dia 7 de setembro, no dia da independência do Brasil. Olha só que lindo. Carlo Acutis está rezando pelo Brasil, ele está rezando por ti. E, gente, o que a história do Carlo Acutis nos ensina? Ela ensina simplesmente que tu pode ser santo hoje. Tu, meu amigo, tu, meu querido, tu pode ser santo hoje. Usando calça jeans, tu pode ser santo calçando o teu Nike, tu pode ser santo jogando videogame. Carlo Acutis jogava PlayStation, mas ele jogava apenas 1 hora por semana. Por quê? Porque assim que ele ganhou, ele começou a pesquisar sobre quantos jovens nos Estados Unidos acabavam se viciando em videogame e ele tinha medo que ele perdesse tempo com isso. Mas ele jogava ali 1 hora por semana como entretenimento saudável. Tu pode ser santo sendo jovem, fazendo as coisas que tu gosta, fazendo elas como oferecimento a Deus, fazendo essas coisas de forma saudável. E o Carlo, ele tem uma frase sensacional que ele dizia assim, ó: todos nascemos originais, mas alguns morrem como fotocópias. E quantos de nós a gente persegue as coisas vãs do dia a dia, a gente persegue as trends do TikTok, a gente faz o que todo mundo tá fazendo e a gente acaba virando só mais um xerox, só mais uma cópia do que tá acontecendo aí. Deus te fez original. Deus te encheu de dons. Aqueles dons que tu tinha desde criança e que tu tá deixando de praticar eles. Usa eles.
porque Cristo não te daria eles se não fosse para tu usar. O Carlos tinha um dom incrível para a internet, um dom incrível para fazer sites, que Deus deu para ele, ele usou esses dons. Foi original a sua vida inteira e morreu de forma totalmente original como Deus o concebeu. Deus te fez assim também. E para mim, a melhor frase do Carlos, e eu repito ela a todo lugar que eu vou, que é: felicidade é olhar para Deus, tristeza é olhar para si. Se tu tá triste hoje, é porque tu tá olhando pra ti, pros teus problemas, pras tuas frustrações, pras tuas expectativas quebradas. Mas por trás desse sofrimento, existe o amor de Deus. Começa a olhar pra Deus. Começa a olhar e começa a se perguntar: por que Cristo está me deixando passar por isso? E oferece a dor que tu tá passando por Cristo. E quando tu olhar pra Jesus, tu vai poder estar na situação mais ruim, como o Carlos, que estava com leucemia do pior tipo. Mas se tu olhar pra ele, tu vai ser feliz. Assim como o Carlos, com a leucemia do pior tipo, era feliz. E hoje está desfrutando da glória eterna no céu. O Carlos, antes de falecer, ele perguntou para a mãe dele se ele deveria ser sacerdote, se ele deveria se tornar padre. E a mãe dele, quando o Espírito Santo soprou através dela, ela respondeu que Deus vai deixar as coisas claras para você com o passar do tempo. Isso serve para ti também. Tu que está se perguntando qual faculdade tu deve fazer, qual curso tu deve seguir, se tu deve largar esse curso ou não, se tu deve trocar de emprego, se tu deve casar com tal pessoa, se tu deve terminar tal namoro, pergunta para Deus. E Deus vai deixar as coisas claras para ti. Qual é a tua vocação? Se tu deve se tornar um frei ou uma irmã consagrada, se tu deve se tornar padre, se tu deve ser leigo, se tu deve casar, Deus vai deixar isso claro. O Carlo Acutis foi um exemplo de leigo. Leigo é aquele que oferece a sua vida cotidiana a Deus, e o Carlo fez isso de maneira magistral. E a história do Carlo Acutis é um convite para ti, é um convite para tu ser santo. Para tu ser santo usando Nike, assim como ele usava. Para tu ser santo jogando de maneira saudável, assim como ele jogava. Para tu ser santo comendo bolacha recheada e falando de Deus. Que esse vídeo não seja, que tu não assista ele, feche e acabou. Pega a história do Carlos e leva pra tua vida. Mesmo que tu não acredite muito em Deus e tu tenha caído aqui de paraquedas ou recebido essa notificação do nada, é Deus que te mandou esse vídeo, Ele te mandou com um propósito. Ele tá te chamando a ser amigo dele, porque Cristo chama todos nós a sermos amigos dele. Em todas as religiões que existem no mundo, é o homem tentando chegar a Deus. É uma tentativa humana. Mas a Igreja Católica é Deus que chega até ti. É Deus que chega até o homem. É Deus que mostra o seu rosto e diz: eu sou Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Abraça esse convite que Cristo está te fazendo hoje. Cristo está te convidando a ser amigo dele. Cristo está te convidando a conhecer mais sobre a igreja que ele te deixou. A amar a mãe dele, porque ele também te deixou a mãe dele, assim como Carlo Acutis reconheceu isso desde cedo. Aceite esse convite e se torne santo, se torne amigo de Deus, assim como o nosso querido Carlinho, que hoje é santo e desfruta da felicidade eterna na glória de Deus. Tristeza é tu olhar para ti, mas felicidade é olhar para Deus, e Deus te ama infinitamente. São Carlo Acutis, rogai por nós. Do Filho, do Espírito Santo.